Nas comunicações com a espiritualidade, nós recebemos muitas orientações maravilhosas. E hoje nós veremos uma dessas recomendações que o grupo espiritual Xamãs das Colinas nos trouxeram. São orientações de fato muito importantes. Então vamos lá. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu de verdade fico muito feliz, muito contente com a sua presença aqui comigo e peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Nós estamos com a nossa meta inicial de atingir os primeiros 10 mil inscritos e contribuir bastante caso você se inscreva aqui para irmos adiante nessa nossa meta. Que a gente trata sobre espiritualidade, autoconhecimento, filosofia e também sobre meditação. Hoje falaremos muito das comunicações espirituais e aquilo que nós recebemos de orientações de sabedoria da espiritualidade. Eu já trouxe em outros vídeos aqui no canal, inclusive vou deixar a recomendação caso você queira assistir depois, que nós fazíamos há um tempo as nossas reuniões mediúnicas, onde a gente se propunha a entrar em contato com algumas egrégoras, tanto as egrégoras da sabedoria taoísta chinesa, quanto a egrégora da sabedoria dos povos naturais, dos povos xamânicos, e bem como também a comunicação com os povos das estrelas. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre um desses dias em que a gente recebeu as orientações e apontamentos conscienciais de um grupo espiritual chamado os Xamãs das Colinas, em que eles nos trouxeram a lembrança e a colocação do quão importante é nós trabalharmos com o que é intitulado de os jejuns dos elementos, que são aquelas restrições e aquelas nutrições que nós trazemos ao nosso ser de um modo mais holístico, de um modo completo. O que são estes jejuns dos 4 elementos que esse grupo espiritual, os Xamãs das Colinas, nos trouxeram em uma das nossas reuniões? É tudo aquilo que nós ingerimos e tudo aquilo que nós nutrimos em nós e ao mesmo tempo o que nos nutre. Nós vamos perceber que todas as sabedorias xamânicas, elas utilizam dos elementos naturais, ou seja, daquilo que é proveniente da terra, da água, do fogo e do ar, para fazer as suas relações, as suas analogias para o nosso desenvolvimento espiritual. Então vamos lá entender o que é que foi nos trazido com relação ao primeiro dos jejuns, que é o jejum de terra. A terra, ela está associada principalmente ao mundo material, ao mundo terreno e, portanto, também ao nosso corpo físico. É essa nossa primeira constituição que nós temos perceptível e visível aqui. Os jejuns de terra, é importante que a gente cuide aquilo que nós nutrimos o nosso corpo físico. Ou seja, o que nós comemos de verdade. Claro, existem algumas pessoas que não estão acostumadas a fazer jejuns e estes amigos espirituais do grupo espiritual Os Xamãs da Colina têm um respeito e uma consciência sobre tudo isso. Logo, o que eles principalmente colocam como importante no jejum de terra não é nem a gente passar um dia jejuando por completo, sem comer, mas que a gente reduza, pelo menos, a ingestão de alimentos pesados ou alimentos industrializados, principalmente alimentos industrializados, porque trazem um nível de toxina muito grande ao nosso corpo que às vezes não permite que o corpo físico respire e se nutra de forma adequada. Então este é o primeiro elemento. Claro, se você tiver a capacidade de fazer em algum dia do seu mês um jejum completo, ótimo, pode manter ainda a ingestão líquida, essa é uma das boas orientações. Mas se não, que a gente reduza os alimentos industrializados e ainda diminui a nossa ração, né? Diminuímos, qual é a palavra correta? Então, que a gente diminua a quantidade de alimentos que nós ingerimos. Talvez reduzir pela metade já é um bom início aqui de jejum de terra. Mas não é a única coisa explícita no jejum de terra, mas que a gente esteja também desconectado um pouco do mundo terreno, do mundo material. E não, isso não é nenhum pensamento esquizoide de desconexão com a matéria. Isso às vezes é uma estratégia inteligente de nós lidarmos melhor com tudo o que a vida nos propõe.
porque muitas vezes a gente está profundamente conectado com todas as informações que esse mundo nos traz e isso é muito prejudicial a nós. Logo, entra no jejum de terra também, deixar de lado por um período a conexão com isso que nós estamos fazendo aqui, com as mídias sociais, com tudo aquilo que nos traz alguma informação não produtiva, que não vai nos nutrir em relação ao mundo físico. E também que o nosso impacto no mundo físico seja reduzido. De que forma isso é colocado? Que a gente cuide muito com aquilo que nós falamos, aquilo que nós trazemos ao mundo pelas palavras, que nós deixemos de lado o uso da fala de uma forma leviana. Essas são as orientações dos jejuns de terra. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, das 3 orientações das 3 peneiras de Sócrates. Sócrates fazia essas colocações aos seus discípulos. Não sei se você conhece as 3 peneiras, mas a historinha conta que um discípulo iria contar algo para Sócrates. E antes que fosse contado, Sócrates pergunta a ele: você passou isso que irá me dizer pelas 3 peneiras? O discípulo não sabia de nenhuma história de 3 peneiras, então perguntou ao mestre o que seriam essas 3 peneiras. Sócrates então responde a ele: isso que você irá me falar é verdade? Além de ser verdade, isso que você irá me falar é bom? Passou pela peneira da bondade? E além disso, isso que você está pretendendo me contar tem alguma utilidade? É útil? Passou pela peneira da utilidade? É importante a gente passar tudo aquilo que a gente traz ao mundo pelas nossas palavras por essas 3 peneiras. Porque se o que nós formos contar, falar, não for verdadeiro, não tiver nada de bom e nem for útil, é melhor que a gente guarde apenas para nós e não fale nada. Será mais produtivo. Então estes são os jejuns de terra e assim nós passamos ao jejum de água. A água, ela está principalmente relacionada ao nosso aspecto emocional. Então, e também ao nosso mundo psíquico, né? Então, quais são as proposições que esses grupos, que esses espíritos dos xamãs das colinas nos trouxeram? Que a gente restrinja, que nós não nos coloquemos, não vamos nos expor a conflitos que possam nos trazer alguma mágoa, alguma raiva, algum ressentimento. Que a gente cuide com as convivências que nós trazemos para que, neste período proposto, o jejum geralmente é por um período, ou seja, nós não vamos nos afastar de todas as comunicações com o mundo que vão nos trazer mágoas e raiva e ressentimentos, porque é importante a gente lidar com tudo isso também, mas também é bom a gente criar um afastamento por vezes para que a gente renove as nossas energias e depois tenha condições de lidar com tudo de uma melhor forma. Portanto, o jejum de água, sim, é não nos expormos a conflitos que nos tragam essas sensações, essas emoções, que a gente restrinja mais a nossa convivência e que caso, nesse afastamento, a gente ainda assim experiencie algumas emoções destrutivas que nos trazem raiva, mágoas, ressentimentos, por exemplo, que a gente simplesmente observe. No momento do jejum, a gente simplesmente observa e deixa fluir. Deixa passar pelas águas internas. É um processo de purificação para que a gente não alimente essas raivas e mágoas todas. Inclusive, nesses jejuns, é bom que a gente nem investigue muito profundamente o porquê que nós estamos sentindo aquilo que estamos sentindo, caso seja uma mágoa ou um ressentimento mais profundo. Não é momento disso. É momento de nós soltarmos e deixarmos fluir, deixarmos passar. O jejum de água está relacionado muito a essas questões que eu trouxe agora. E assim nós chegamos então ao terceiro elemento, portanto, ao jejum de ar. O ar está muito correlacionado ao aspecto mental, aos nossos pensamentos, também ao nosso universo psíquico. Os pensamentos estão diretamente vinculados à nossa mente. E a mente, ela se orienta por foco. Portanto, um jejum de ar, ele pede a nós que nós coloquemos o nosso foco, o nosso olhar, a nossa atenção naquilo que nós queremos que cresça, naquilo que nós queremos alimentar.
Muitas vezes a gente tem o mau hábito de dar atenção às coisas negativas. E assim a gente passa a reclamar, a olhar a vida por uma perspectiva não produtiva. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa atenção, nós alimentamos. Logo, olhando e dando atenção àquilo que é improdutivo, a gente está fazendo crescer o que é improdutivo. Logo, no jejum diário, é trazer a nossa atenção, nosso foco, aquilo que nós queremos que cresça. Os nossos objetivos, os nossos propósitos, as nossas intenções, todas elas. Aqui entra um aspecto muito profundo da ação dos grandes mestres. O que os grandes mestres fazem? Eles atuam muito com a magia. A magia é transformação, mas os mestres usam muito a arte da contemplação como um meio de ação. O que é a contemplação se não nós olharmos para algo de forma contemplativa, observando a beleza naquele algo? Então, quando nós olhamos de forma contemplativa, a gente está olhando o que tem de melhor por trás da situação. Logo, a gente faz com que cresça este algo melhor, aquilo que há de belo por trás das situações. E esta é a própria ação, porque nós alimentamos o que tem de melhor, logo isto cresce. O jejum diário, portanto, é nós focarmos naquilo que nós queremos que cresça, deixarmos de lado todas as nossas reclamações ou aquilo que nós não gostamos tanto. Novamente, por vezes será necessário nós olharmos para aquilo que nós não gostamos e investigarmos mais profundamente. Mas é importante aqui nós termos esse período de jejum, e no jejum diário é olhar para aquilo que a gente quer que cresça. E assim nós chegamos então ao quarto e último elemento, o elemento fogo. Aqui não entra, por exemplo, o quinto elemento, a quintessência, que seria, quem sabe, o éter. Mas ficamos então no quarto elemento, que é o elemento do fogo, e o fogo abraça todos os corpos, tanto este reino psíquico, que o ar e a água abraça, tanto quanto o elemento terra, que é o corpo físico. O fogo abraça o todo, que é o aspecto espiritual, a elevação de todo o nosso ser. Logo, no jejum de fogo, é importante que a gente restrinja a convivência com tudo aquilo que nos desmotiva, com tudo aquilo que nos tira o empenho, o entusiasmo, e logo que a gente foque também naquilo que é sagrado para nós. Exige o mínimo de autoconhecimento para que a gente entenda o que é sagrado para nós. Existem algumas práticas, alguns convívios e contatos que nos conectam com o entusiasmo, que nos conectam com a paz. O entusiasmo é literalmente estar em Deus. É isso que a etimologia da palavra quer dizer. Entheos, entusiasmo. Então, que a gente esteja em sintonia, em contato com aquilo que nos traga entusiasmo, é uma forma de nós trabalharmos este jejum de fogo. E o que é que ele traz isso? Pode ser, de fato, sentar à beira de uma fogueira e simplesmente contemplar, observar aquela fogueira. Aí sim a gente está diretamente conectado ao elemento fogo, mas pode ser qualquer outra coisa que lhe traga esse entusiasmo. Tem pessoas que se expressam muito bem, talvez na arte da culinária, aquilo ali lhe traz o entusiasmo. Então pode ser que esta seja a via de um jejum de fogo para você. Exige aqui o mínimo de autoconhecimento, mas estes são os 4 jejuns que esse grupo espiritual, os Xamãs das Colinas, nos trouxeram em uma dessas nossas reuniões e contatos com a espiritualidade, em contatos mediúnicos. Neste vídeo eu pretendi e espero ter conseguido trazer aqui para você a importância desses 4 jejuns, assim como agradeço também a sua presença, a sua companhia comigo até esse momento do vídeo, e peço mais uma vez que, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Nós continuamos juntos em nossa jornada, em nosso avanço na compreensão da espiritualidade, e assim também nós crescemos juntos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz e até mais.